Olá, eu sou o Gabriel Ventura. E eu sou Emanuel Alves. Roda a vinheta. E o tema desse episódio é: você sabe o que é ciência cidadã? Chamamos para um bate-papo os professores Renata Campos e Guilherme Antunes. Sejam muito bem-vindos, professores. Obrigada. Muito obrigado. Professores Renata e Guilherme, conta um pouco sobre a trajetória, né? Sua trajetória acadêmica, a vida de vocês. Então, eu sou bióloga, né? E fiz a pós-graduação toda estudando insetos. Eles são bons indicadores, né, das condições ambientais. E depois que eu vim para a Univale, eu me enveredei por estudos interdisciplinares. E aí tenho dialogado cada vez mais com as pessoas, né? E de um tempo para cá conheci Guilherme, a gente vem conversando sobre ciência cidadã e cada vez mais a gente está investindo nisso, né, como uma forma muito interessante e inovadora de fazer ciência. Meu nome é Guilherme Antunes de Souza, né? Eu sou nascido em Montes Claros. Fiz toda a minha graduação e mestrado também na Universidade Estadual de Montes Claros. E a partir desse processo, né, de graduação e mestrado, eu me aproximei mais da educação ainda através do cursinho popular da nossa cidade, que chama Emancipa. E aí, nesse processo, eu fui me aproximando da educação e conseguindo entender melhor a educação e trabalhar ciência também, as ciências biológicas, que é o meu curso, com a educação. E aí, no doutorado, que eu faço agora, na Universidade Federal de Ouro Preto, eu fui apresentado à professora Renata, né, para ser minha co-orientadora. E a partir daí eu comecei a trabalhar com insetos vetores, voltado para educação e saúde. Sim. E a pergunta que, né, não quer calar é: o que é o ciência cidadã e qual é a importância, né, do trabalho da ciência cidadã na sociedade como um todo? Então, a ciência cidadã, ela é parte de um movimento, né, que busca envolver pessoas comuns, né, no processo de produção do conhecimento científico. Então, é um movimento, né, que busca essa parceria, que busca essa produção do conhecimento científico, né, em parceria com pessoas comuns, com pessoas que não são cientistas, né? E aí é uma forma de abarcar outros saberes, né, incluir esses outros saberes, né, no processo de produção do conhecimento científico, né, e de trazer pessoas para a universidade, né, de incluir as pessoas, né, no mundo da universidade, né. E aí tem o efeito contrário, né, que é tão interessante quanto, que é justamente aquele de fazer com que os pesquisadores aprendam outras coisas com quem não está dentro da universidade, né? Então, assim, as pessoas se aproximam mais do conhecimento científico e os cientistas se aproximam mais, né, das pessoas, da vida das pessoas. É uma troca, né? Exatamente. É um rompimento de barreiras, né? A ciência, ela tem a dificuldade de se aproximar da população de forma geral, né? Ela coloca como se fossem os cientistas fossem pessoas acima da sociedade, né? E aí a gente tenta não verticalizar, horizontalizar isso, né? Colocar todo mundo como troca de saberes, né? Então, a pessoa, o povo, em geral, tem muito a nos oferecer enquanto conhecimento e a gente também tem muito a oferecer em conhecimento. Então, essa troca, ela enriquece a ciência, né? E democratiza essa ciência. Então, a ciência cidadã, ela visa uma ciência não só para o povo, né, mas pelo povo também. Então, quais são as necessidades, qual o interesse, o que o povo também pode somar nessa produção de conhecimento. Bem como, né, vocês falaram, tem aquele negócio de ciência e senso comum serem duas coisas completamente diferentes e que só a ciência vale, no caso, e a ciência cidadã está bem para isso, né, para poder mostrar que o senso comum também existe e que é uma forma de saber válida, mesmo, tipo assim, não sendo pesquisa, né? Então, são conhecimentos bastante diferentes, né? Eles se aplicam a contextos diferentes e
na verdade, é isso. São conhecimentos diferentes. São coisas que se aplicam a contextos diferentes. Porque, às vezes, dá a sensação assim, de que a ciência cidadã vai abarcar o que a gente chama de conhecimento comum, senso comum. Né? Tem o que a gente chama de conhecimento tradicional, é uma coisa, né? Testado e validado pelas pessoas comuns, ou pelos povos tradicionais. Né? Tem uma validade. Agora, o conhecimento científico, ele tem características próprias, né? Ele é sistemático, ele é baseado em evidências, ele tem todo um processo muito rigoroso de testagem, né? De averiguação e de verificação de fatos, que muitas vezes o senso comum não tem. Né? Então, assim, a ciência, ela é uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas. A gente vê isso no próprio contexto, né, recente de pandemia que a gente viveu. Né? Então, assim, enquanto a gente ficou ali no senso comum e nas discussões cotidianas, os problemas efetivamente não foram resolvidos. Né? Foi preciso mesmo uma intervenção da comunidade científica com produção de conhecimento científico que culmina com a vacina. Então, assim, a ciência, ela é uma ferramenta poderosíssima para resolver muitos problemas, mas o que a ciência propõe é justamente uma aproximação dos pesquisadores, dos cientistas, né, em relação às pessoas que estão fora da universidade. Não é assim não é como se fosse uma mudança no valor ou na potência do conhecimento científico. É uma aproximação mesmo das pessoas. E aproveitando, né, essa questão da aproximação, a gente percebe que a ciência ela tem uma linguagem muito mais robuscada, às vezes são palavras que as pessoas não têm muito acesso. E quando vocês falam em levar, né, para a comunidade, ou levar para as escolas, né, do ensino médio ou da educação básica, como que é levar a ciência dentro da linguagem desses alunos? Então, é um exercício de desdobramento mesmo, né? Porque, assim, o linguajar científico, né, as palavras que a gente usa na academia, elas têm uma função de ser, né? Porque o conhecimento científico, ele precisa ser preciso, né? Então, assim, e algumas palavras, então, se a gente pensar assim, os nomes científicos e a nomenclatura comum, tem uma função, né, de ser, do uso da nomenclatura científica. Mas o fato é que a gente pode, na medida que a gente vai fazendo esse exercício de se aproximar das pessoas, mostrar justamente a importância da utilização dessas palavras, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é justamente para dificultar a comunicação. E é justamente o contrário, é para tornar a comunicação mais precisa, né? Mas demanda um esforço, e demanda um esforço de comunicação dos dois lados, né? Daquele que tem interesse em entender e aquele que precisa que as pessoas compreendam e que, portanto, tem interesse em explicar. Né? E adaptar esse linguajar, né, é importante não só na ciência, né? A gente adapta um linguajar onde que a gente está. Às vezes a gente está com familiares, a gente conversa de formas diferentes quando a gente está com pessoas, amigos, na rua. Então a dificuldade, ela está em todo tipo de comunicação, né? Então a gente só tem um tipo de dificuldade diferente, né? Sim. A comunicação é diferente e a gente precisa se adaptar. E essa adaptação, ela só é possível se a gente estiver em contato. Né? Então, se a gente não estiver em contato com os alunos, em contato com a população em geral, a gente não vai saber conversar com essa população e cada vez mais o conhecimento fica mais privilegiado em mão de poucos e a grande maioria da sociedade, que é quem financia esses estudos, né? Que é quem paga o imposto e financia nossos estudos, está afastada. Então, aproximar, até mesmo quando Manuel falou sobre aproximar o senso comum da ciência, né? É porque tem bases semelhantes em algumas coisas, né? Então, observações, né? A gente observa no dia a dia, a gente testa no dia a dia coisas. Então, quando a gente aproxima a ciência desse dia a dia da população, ela consegue ver a ciência no leite derramado, ela consegue ver a ciência na praga, no jardim, né? Então, ela consegue trazer esse rigor científico que a Renata disse, né, para dentro de casa. Né? E trazer para a gente também
outros tipos de conhecimentos que a gente pode aplicar dentro da universidade. Isso aí a gente vê também que, tipo assim, começa, né, essa parte da ciência, ela começa no próprio ensino médio, quando a gente tem as aulas de física, química, biologia, né, são inseridos, né, pro estudante, pro aluno, a nomenclatura, nome científico, taxonomia, né, a parte da física e da química. A gente vê, começa a perceber esse tipo de aproximação dentro da... De aproximação ou distanciamento, porque muitas vezes isso é tratado na escola de uma forma tão assim, misteriosa, difícil, né, assim, que ocasiona muitas vezes mais distanciamento do que aproximação. Exatamente. Eu lembro quando eu estava estudando biologia no ensino médio, parecia aqueles nomes tipo Trypanosoma cruzi e essas coisas assim, e acabava olhando assim, nossa, que palavrão. É uma coisa que é distante da gente, né, que a gente olha e causa estranheza, mas na hora que a gente vai ver que se trata do barbeiro, né, o Trypanosoma cruzi é o barbeiro, a gente vê que não é tão difícil assim. A gente olha que tem reino, filo, essas coisas assim, né? Não é coisas, mas vocês entenderam. Essas hierarquias. As hierarquias, elas tipo assim, elas têm um sentido, né? São necessárias, né, para organizar o conhecimento, né? E aí facilita pra gente conseguir falar a mesma coisa, falar do mesmo bicho, né? Quando a gente fala de barbeiro, por exemplo, você falou, você tem vários bichos que parecem com barbeiro e que a galera chama de barbeiro no lugar, né? Mas aí, a partir do momento que você tem um nome científico, você sabe que esse barbeiro aqui, né, que você chama de barbeiro, ele é um problema e o outro barbeiro talvez não seja, entendeu? Exatamente. Ou esse é mais foco do que o outro. Então, o nome popular, ele é muito importante. E o nome científico, ele vai tornar esse nome popular um pouco mais... como eu posso dizer, mais preciso. Isso. Específico. Tipo, por exemplo, levando, né, pro lado do trabalho de vocês, né, com o levantamento de biota, a gente vê isso que vocês mexem muito com os mosquitos, né? Tem diferença entre o Aedes aegypti, o mosquito comum, e o mosquito, sei lá, da malária, alguma coisa assim. Muda, né? Mosquito que leva o vírus da leishmaniose, não lembro se é vírus... Protozoário. No caso, o mosquito palha, né? Exatamente. Então, esse já é uma confusão muito comum, né? Mosquito palha e o mosquito a muriçoca, né? São bichos bem diferentes, mas popularmente têm nomes semelhantes, né? Tudo mosquito. E tem no Pará, o pessoal chama alguns mosquitos de carapanã e outros de suvela. Então, o nome popular deles, se chegar lá e falar muriçoca, talvez não seja tão acessível igual você falar de carapanã e suvela. E é interessante porque a suvela, ela tem é chamado de suvela um mosquito mais silvestre. E quando ele o repasso, né, quando ele pica a gente, dói muito esse bicho mais silvestre, da mata. Então parece uma suvela, que é um instrumento, né, que é usado para furar couro, para a galera que trabalha com couro. Então o nome popular que eles dão, né, que a gente tem que chegar lá e dialogar para saber qual é o bicho que eles estão falando. Então é muito interessante. E aproveitando, né, esse papo que está muito bom, mas eu gostaria de saber também um pouquinho, de uma forma breve, sobre a inauguração do laboratório que a gente teve aqui no dia 19 de outubro, e como que foi, qual a importância, né, do laboratório LEAS para a comunidade e também para o meio acadêmico. O laboratório, o LEAS, ele é um laboratório cidadão, cidadão de ecologia dos processos de adoecimento e saúde dos territórios. E aí, como laboratório cidadão, ele tem como foco, como mote, né, produzir pesquisa por meio da ciência cidadã. Então, ele é um laboratório que é aberto à comunidade. Ele funciona sempre em parceria com a comunidade, né? E o Guilherme está aí nesses dias justamente para poder participar da primeira atividade, assim, né, que aconteceu dentro do LEAS. A gente está fazendo um mini curso, né, com alunos do ensino médio, né, da Escola Bom Pastor, do bairro Santo Antônio, né,
ou alunos da graduação aqui da Univale, de medicina veterinária, acho que tem engenharia ambiental também, né? Agronomia e professores do ensino médio, né? Que estão com a gente. Então, assim, a nossa ideia é fazer não uma capacitação, né? Mas trocar informações, né? Passar alguns conhecimentos sobre mosquitos, né? Tanto o mosquito palha quanto a muriçoca, né? E tornar possível a identificação desses bichos, o manuseio desses animais, né? Então, assim, está sendo uma experiência muito prazerosa, né? Porque a turma é bem diversa, assim, então o diálogo, a forma de falar tem que se adaptar. Mas está bem legal. E é muito interessante porque o LEAS, ele mostra que isso é possível, né? Essa conversa entre universidade e comunidade, né? Escola básica e tal, e diferentes cursos. E tem sido, assim, realmente muito rico. E agora a gente continua as atividades do LEAS com os estudantes, né? Da Univale e estudantes das escolas de educação básica de Governador Valadares. Muito bom. Muito obrigado. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu quero agradecer muito a presença de todos vocês para ter aceitado o nosso convite, né? Por estar aqui nessa noite. E é isso, nós agradecemos bastante. Nós é que agradecemos. Obrigada pela oportunidade, tá? Aqui falando sobre coisas que a gente gosta, né? Sim. Se deixar, vai, né? Falando. Se fala 2 horas, né? Mas é isso. Bom, é isso. Finalizamos mais um Foca Talk. Muito obrigado aos professores, né, Renata e Guilherme, por estarem presentes aqui. E esperamos de coração que, assim como a Ciência Cidadã, esse programa seja uma ponte entre você e a ciência. Fiquem ligadinhos no próximo episódio.